Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro vídeo da série Coeficiente de Restituição, Colisões no Plano Inclinado. Então, depois de eu já ter passado, certo, por várias explicações do que está acontecendo aqui nesse plano inclinado, onde a gente vai ter um móvel que ele vai ser solto em uma determinada posição nesse plano inclinado. Esse móvel, a partir do momento em que ele é liberado, ele passa a ser acelerado por uma das componentes da aceleração da gravidade, certo? A aceleração da gravidade vai estar apontando para baixo, né? A força-peso para baixo. E a força responsável por acelerar esse corpo ao longo da superfície do plano inclinado é exatamente essa componente da força-peso que a gente já mostrou nos vídeos passados, que é a componente Px, que é dada pelo módulo do peso vezes seno do ângulo θ, que é o ângulo de inclinação do plano inclinado. Então esse móvel é acelerado até colidir, certo? Com um elástico que vai estar posicionado na base do plano inclinado e depois, após a colisão, esse móvel vai inverter o sentido do seu deslocamento e vai voltar subindo o plano inclinado, certo? Sendo que nessa subida ele não vai voltar toda a distância que ele percorreu na ida, porque ocorreu uma pequena perda de energia na colisão, certo? Nossa colisão não é perfeitamente elástica, é simplesmente uma colisão elástica. Então o móvel vai voltar até uma distância ao longo do plano inclinado, uma distância que a gente está chamando de ΔX'. Então o que é que eu vou fazer no vídeo de hoje? Vou mostrar como é que eu vou reescrever o coeficiente de restituição utilizando a equação de Torricelli, certo? Então aqui nós temos a equação de Torricelli, que é a equação que está relacionada com movimentos retilíneos uniformemente variados, ou seja, movimento com força constante e aceleração constante, que é exatamente o tipo de movimento que a gente tem acontecendo aqui. Sendo que a característica especial da equação de Torricelli é que ela não envolve tempo, né? Ela relaciona velocidade, né? Velocidade final do corpo, velocidade inicial. Aqui você tem a aceleração constante, aqui o corpo é submetido, e a variável que está relacionada com velocidade é o deslocamento. Se você vai olhar as outras equações que a gente deduz para um movimento retilíneo uniformemente variado, você tem a equação horária da posição, onde você tem a posição como função do tempo, e você também tem uma equação horária da velocidade, onde você relaciona velocidade com a variável de tempo. A equação de Torricelli relaciona a velocidade com a variável de deslocamento. É ela que a gente vai utilizar para reescrever a equação que eu mostrei nos vídeos passados, V' sobre V. Velocidade relativa de afastamento entre os corpos, dividido por velocidade relativa de aproximação entre os corpos. Essa é a definição do coeficiente de restituição. Então, o que é que eu vou fazer inicialmente? Inicialmente, eu vou estudar o móvel no momento em que ele está descendo o plano inclinado. E no momento que ele desce o plano inclinado, a gente tem um movimento acelerado. Deixa eu voltar aqui. Então, eu desenhei aqui um sistema de coordenadas, x ao longo da superfície do plano inclinado e y perpendicular à superfície do plano inclinado. Então, o móvel inicialmente ele parte do repouso e ele vai ser acelerado até colidir com o elástico na base do plano, certo? Então, é um movimento acelerado. E nesse caso aqui, de acordo com o meu sistema de coordenadas, é um movimento progressivo, né? Ok. Então, equação de Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Velocidade inicial do móvel no momento em que eu solto ele na posição inicial é zero. Então vai ficar 0 ao quadrado no lugar de v0. Vou ficar com v ao quadrado é igual a 2a ΔX. E vou passar esse quadrado como raiz quadrada. Então vai ficar aqui v igual a raiz quadrada de 2a ΔX. Se lembra
que esse A aqui, essa aceleração que esse móvel tem quando ele está descendo o plano inclinado, é exatamente a componente Px, certo? Da força-peso. Ok. Então, tem a primeira parte aqui, eu calculei V. Calculei V para a situação do móvel se deslocando até a colisão. Agora eu tenho que calcular a segunda parte, né, que é a velocidade logo após a colisão. Aqui, usando a equação de Torricelli, eu tenho a velocidade, certo? Como no lugar de ΔS, né? ΔS seria o deslocamento, eu substituí ΔX, certo? Sendo ΔX exatamente a distância que leva para o móvel sair da sua posição inicial até o ponto de colisão, então a velocidade que eu obtive aqui é a velocidade que o móvel vai ter exatamente no ponto da colisão. Então eu tenho a velocidade que eu preciso para substituir na equação do coeficiente de restituição. O que eu preciso agora é calcular a V', que é a velocidade imediatamente após a colisão. Preciso dessas duas velocidades para determinar qual é o coeficiente de restituição da colisão desses dois corpos. Então, nesse segundo caso, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, certo? Porque na subida do plano inclinado, que é o que vai acontecer logo após a colisão, o movimento ele é um movimento retardado. O que é que significa dizer que o movimento ele é retardado? Significa dizer que, assim como na descida, certo? Px, a componente Px do peso está na direção do eixo X. Na subida, certo? A componente Px continua exatamente na mesma direção ao longo do eixo X positivo. Mas o que é que vai acontecer? A direção, na verdade, o sentido de deslocamento do móvel ele inverteu. A direção é a mesma, é ao longo do plano inclinado, mas a direção agora é contrária, né? Foi invertida. Então, logo após a colisão, o que vai acontecer é que ao longo desse caminho, o móvel ele vai perdendo velocidade, né? Ele não mais está sendo acelerado, ele está sendo freado por essa componente da força-peso, Px, certo? Então a gente chama isso um movimento retardado, um movimento onde a força ela é contrária ao sentido do deslocamento, certo? E também, se você prestar atenção, existe outra classificação dos movimentos. Como o movimento vai estar ao longo do eixo X negativo, o movimento não só é retardado, como também é retrógrado, certo? Então, isso requer a gente fazer algumas modificações na equação de Torricelli, certo? Porque, como eu estou lidando com quadrado e vou ter que lidar com raiz quadrada no final, então eu tenho que tomar cuidado com os sinais negativos para que não apareça aí uma unidade imaginária, né? Um número complexo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou explicitar todos os sinais negativos, certo? Para lidar só com os módulos. O ΔS, certo? Que seria o deslocamento na volta, ele vai ser dado por esse ΔX'. Sendo que isso em módulo, né? Porque o que é que significa uma variação de deslocamento? Significa posição final menos posição inicial, certo? De acordo com o meu eixo o eixo que eu defini aqui, o eixo X, essa posição aqui, numericamente, é menor do que essa posição aqui. Então, meu ΔS, certo? Na verdade, deveria ser escrito como menos ΔX, porque esse valor de ΔX, que seria posição final menos posição inicial, ele daria negativo pela minha definição, certo? Dos meus eixos coordenados. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou explicitar esse valor negativo, né? ΔS não vai ser ΔX', a distância em módulo, né? Mas se eu realmente aplicar a definição, posição final menos posição inicial, eu vou ter um menos ΔX', certo? Se parar para prestar atenção, né? O que é que vai acontecer com relação às velocidades? Com relação às velocidades,
como eu estou analisando agora o que acontece, né, logo após a colisão e o momento em que o móvel volta aqui para a posição em que ele fica parado, certo? Onde ele volta para a velocidade zero. Então, minha velocidade final vai ser uma velocidade zero, velocidade nula, que é o momento em que o móvel para novamente, né? Ele vai subir, diminuindo sua velocidade até o momento em que ele para. E a gente fixa esse ponto aqui que a gente está chamando de ΔX', né? Então, velocidade final vai ser zero, enquanto minha velocidade inicial desse movimento após a colisão é o que me interessa, certo? É o meu V' que eu estou querendo calcular. Então, vou escrever que velocidade final é zero e que o V0 ao quadrado, na verdade, é V' ao quadrado. Mas tem outro detalhe, como eu disse, eu estou explicitando todos os sinais para não ter problemas com a raiz quadrada. Então, o que é que eu vou fazer, né? Como o movimento de volta, certo? O vetor velocidade ele vai estar contrário à definição, a como eu defini o meu eixo x positivo, né? Então essa velocidade v0 deveria ser uma velocidade negativa, né? Tá com um vetor no sentido negativo do eixo x. Então poderia escrever aqui, né, que na verdade v0 seria menos v', mas como está ao quadrado, então eu vou ficar de toda forma aí com um fator positivo, certo? Porque dois fatores negativos iguais multiplicados é a mesma coisa do fator positivo elevado ao quadrado. Como vocês sabem, né, pelo jogo de sinal, menos com menos fica mais, assim como mais com mais também é mais. Então eu vou ficar com v' ao quadrado, ok? Então o que é que eu vou fazer? Pegar esse fator aqui, negativo, passar para o outro lado da equação e escrevo que v' ao quadrado é igual a 2a ΔX', de maneira que eu chego no final que o módulo de v', né, que é o que eu estou interessado para calcular coeficiente de restituição, não quero saber de sinais, não quero saber do sentido do deslocamento, eu quero saber só o módulo das velocidades, só isso que eu preciso. Então v', módulo de v' é raiz quadrada de 2a ΔX'. Se lembra aqui que eu já explicitei esse sinal desse ΔX' aqui, então o que eu tenho aqui dentro da raiz é o módulo, né, do deslocamento após a colisão. Então não vou ter problemas aqui com raiz quadrada de número negativo, tá certo? V' raiz quadrada de 2a ΔX. Então simplesmente substituindo as expressões obtidas na minha definição de coeficiente de restituição, que é v' dividido por v, vou ter o quê? Que coeficiente de restituição é raiz quadrada de 2a ΔX' dividido por raiz quadrada de 2a ΔX. Como raiz quadrada de 2a aparecem tanto no numerador como no denominador, então eu posso cancelar esses dois fatores e vou chegar finalmente que coeficiente de restituição é raiz quadrada de ΔX' dividido por raiz quadrada de ΔX, ou a gente pode escrever como raiz quadrada, né, englobando toda a divisão, de ΔX' dividido por ΔX. E é isso por esse vídeo, pessoal. Vou fazer novamente essa dedução, chegando na mesma equação, utilizando agora teorema trabalho-energia. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Até mais.